Então, com grande alegria, vamos ouvir o nosso Gustavo. Cada vez que vem aqui é um prazer e uma alegria para nós, porque aprendemos mais um pouco de Espiritismo. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estava comentando da evangelização e aí eu não posso não deixar de comentar o que me veio à mente. O que me aproximou dessa casa foi a evangelização. Não como evangelizado, mas como evangelizador. Eu evangelizava, trabalhava, ajudava como evangelizador na casa que eu frequento, o Rita de Cássia. E aí já tem alguns anos isso. E tinha um jovem lá, na turma de 10 anos, chamado Saulo. E eu, como muito empolgado na evangelização, cheguei para aquelas crianças de 10 anos e perguntei qual deles tinha lido o Livro dos Espíritos, que era muito importante eles lerem o Livro dos Espíritos, e passei aquela aula inteira falando da importância do Livro dos Espíritos. Fui embora. E no dia seguinte me procura o pai dele, João Carlos, trabalhador dessa casa, falando: olha, eu preciso te conhecer, porque você fez o meu filho chegar em casa e virar para mim e falar: pai, eu preciso ler o Livro dos Espíritos. Eu acabei ficando amigo de João Carlos, que me trouxe aqui, e aí... Mas quando você falou de evangelização, não. Logo na hora me veio à mente essa história, porque realmente foi assim que aconteceu. Eu, com aquelas crianças de 10 anos, de evangelização, falando para eles de que eles tinham que ler o Livro dos Espíritos, que era muito importante ter. E uma criança, pelo menos, o Saulo, chegou em casa e pediu ao pai o livro. Mas enfim, feita essa introdução, hoje em dia eu não faço mais isso. Eu respeito o momento das crianças e falo de outra forma. Mas a coisa de umas semanas atrás, eu estava na empresa onde trabalho, acompanhando e seguindo uma palestra sobre o código de ética, código de conduta da empresa. Então tinha lá um profissional de recursos humanos e ele, com todo o quadro da empresa reunido no auditório, ele discutia com o corpo funcional da empresa qual era o código de ética da empresa, qual o código de conduta e por que isso era importante. Ora, o código de ética, o código de conduta de uma empresa, de uma instituição, ele serve para guiar você no relacionamento com o externo. Como que o profissional daquela instituição deve se portar diante de uma situação. Porque uma coisa é você estar ali no dia a dia na sua mesa, mas quando você começa a interagir com o público externo, representando uma instituição, você precisa ter esse código de conduta em mente, saber o que você pode, o que você não pode, até onde você vai, até onde você não vai, o que a empresa considera como certo e como errado. E lá pelas tantas, porque eu tenho uma dificuldade de fixação, de atenção, eu comecei a devagar. Comecei devagar e comecei a me perguntar: qual é o código de conduta do espírito? Tem um código de conduta o espírito? E porque eu tinha que prestar atenção na palestra, rapidamente eu virei para minha mente e falei: tem sim, o código de conduta do espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, agora volta a sua atenção para a palestra. Mas aí quando eu volto a atenção para a palestra, o palestrante lá de recursos humanos vira e diz: porque o código de conduta tem que ser conciso, não pode ser algo longo, porque se for algo longo, no meio de uma necessidade, você não vai ter tempo suficiente para ler. Então voltei eu de novo para a minha divagação. Então não é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo são
nessa minha edição aqui, 526 páginas. Não vai dar para, na hora do sufoco, eu ficar ali. Espera só um minutinho que eu vou ver aqui como eu me comporto. Aí, fiquei divagando um pouco mais e comecei a me lembrar de homens como Mahatma Gandhi, como Einstein, que não eram espíritas, não eram mesmo cristãos, e diziam para eles qual era o código de conduta do cristão. E falo dessa forma porque o código de conduta do espírita é o código de conduta do cristão. Na verdade, o contrário. O código de conduta do cristão é o código de conduta do espírita, porque a doutrina espírita, na sua proposta essência, é reviver o cristianismo. Então, o código de conduta do cristão é o nosso. E eles diziam, na visão deles, qual era esse código. Eurípides Barçanufo, o espírito que dá nome a essa instituição, tem a sua conversão para a doutrina espírita confirmada após ter uma explicação sobre esse código de conduta. Me refiro ao Sermão da Montanha. E se quiser ser mais preciso, as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, o evangelista Mateus, são os capítulos 5, 6 e 7. Eu fiz a leitura hoje. São 18 minutos se nós lermos serena e pausadamente. Com um pouquinho de pressa, não fiz não, mas deve dar uns 12 minutos, aquela leitura rápida. 18 minutos. A sensação que me passa, toda vez que leio o Sermão da Montanha, é uma sensação de profundo bem-estar. É uma sensação de norte, de para onde caminhar, mas uma sensação de valorização do homem, de fé no homem, nas nossas potencialidades. Acredito que o Sermão da Montanha deveria ser, para nós, um instrumento, toda vez que estivéssemos tristes, cabisbaixos, achando que a experiência está dura, está difícil, o Sermão da Montanha deveria ser lido, de preferência em voz alta, para que ouvíssemos com o ouvido físico, não só na nossa mente. Porque é uma exaltação a todas as potencialidades do ser humano. Só que Jesus, que ao contrário do que muitas das vezes imaginamos, não era um ser passivo. Jesus era um ser pacífico. Não usando a aplicação desse termo aos dias de hoje, mas usando na essência da palavra, era um revolucionário. Jesus provocava as pessoas a pensarem. Ele começa o Sermão da Montanha, que tem uma finalidade específica, provocando as pessoas. E qual é o início do Sermão da Montanha? São as bem-aventuranças. Não é isso? Tem uma bem-aventurança, são várias. Eu vou citar uma aqui para vocês, que é a que eu vou depois discorrer mais detalhadamente. Que é assim: bem-aventurados os aflitos. Em alguns evangelistas, ou melhor, em algumas traduções, bem-aventurados os que sofrem, ou os que choram. Mas vamos ficar com os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando eu leio isso, eu me pergunto: aonde? Quando? Por quem? Nessa terra? Não. Nessa terra? Não. Os aflitos desse mundo não são consolados. Eles continuam aflitos. Não, Gustavo, mas na nossa casa espírita aqui nós damos um acolhimento. Não, tem um grupo. São situações mínimas. São mínimas. Segundo a FAO, Organização da ONU, da área de alimentação, de alimentos em geral, 4 vezes a população do Brasil passa fome no mundo. 4 vezes a população do Brasil passa fome no mundo, 800 milhões de pessoas. E o passar fome deles é que essas pessoas têm pelo menos
traduzindo as calorias em algo mais palpável, 2 pães franceses com mortadela e manteiga por dia. Então, na verdade, o número é muito maior. Porque 2 pães franceses com manteiga e mortadela não mata a fome. Dá uma tapeada. Então, essa frase de Jesus, e Jesus começa o Sermão da Montanha provocando as pessoas, com todas essas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque alcançarão. Aí pergunto de novo, aonde que vão alcançar a justiça? Não aqui, agora, no mundo do jeito que ele está. E por que Jesus começa com essa provocação, o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é onde Jesus explica para nós a justiça de Deus. Justiça que não era entendida naquela época e ainda hoje não é entendida. Jesus usa o Sermão da Montanha, vários exemplos, várias alegorias. O reino dos céus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a, é como um homem que saiu a semear. Essas comparações do reino de Deus, do reino dos céus, é para ele poder explicar a lógica do reino. A lógica do reino é a justiça do reino. E por que eu digo que naquela época as pessoas não entendiam a justiça de Deus? Ora, qual era a justiça de Deus naquela época? Olho por olho, dente por dente, perna de leão. O que era o olho por olho e dente por dente? É assim: você bateu em um filho meu, legal, então eu vou bater em um filho seu. Eu não vou bater em 2 não, porque eu sou justo. Você bateu em um, eu vou bater em 1. Você cortou o dedo mindinho da mão direita, então eu vou cortar o dedo mindinho da mão direita. Não corto da esquerda, não posso. É o da direita, porque eu sou justo. A sensação de justiça era na troca. Você fez isso, então você recebe isso. Era absolutamente a justiça na troca, que levava a imagem de um Deus rancoroso, vingativo, impaciente, intolerante, que não faz a minha vontade, está perdido. Essa é a visão de Deus. Por que eu digo que hoje a gente tem dificuldade de ainda entender a justiça de Deus? Basta a gente pensar o nosso pensamento dentro da doutrina espírita. Se eu vejo uma criança recém-nascida com um problema de pulmão, o que eu vou dizer que ela teve na encarnação passada? Fumou muito. Essa daí fumou muito. Por isso que veio com o pulmão desse jeito. E peraí, mas esse espírito não reencarna há centenas de anos. Quando da última encarnação não tinha nem cigarro. Não, tudo bem, mas foi isso. Veio surdo. Falou muito mal dos outros. Ou veio mudo, falou muito mal dos outros. A gente faz essa relação. Como se Deus ainda hoje, a lógica da justiça de Deus, fosse a mesma naquela época. Falou muito mal da vida do outro na vida passada, então nessa vida vai vir mudo. Ou nessa vida vai vir surdo que não vai conseguir ouvir nada e não vai poder falar nada. A gente esquece, por exemplo, de Ivone Pereira, considerada por muitos como a médium de Kardec. Não no sentido de ter recebido mensagens para as obras codificadas, mas pela busca dela, pela aplicação nela dos conceitos do livro dos médiuns na prática mediúnica, entre outros. Ivone Pereira, encarnação anterior, se suicidou. Volta, reencarna e tem uma vida sensacional. Sensacional. Tem alguns livros sobre a vida dela. E mesmo que não tivesse, é só ler a obra dela, que a gente vai perceber quem foi essa mulher. Onde é que fica, então, essa questão? Nós, muitas vezes, nos esquecemos do próprio Sermão da Montanha, e Jesus começa de uma forma belíssima a explicar a questão da justiça, quando ele fala assim: ora, o Pai não faz com que chova sobre os justos e sobre os injustos? O Pai não faz com que o sol nasça para os bons e para os maus? Por que então vós amais só que vos amam, os que vos amam?
Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, e aí ele vai. Mas essa lógica, para mim, é uma das mais confortadoras de todo o ensinamento de Jesus, que mais tarde Kardec vem solidificar nas obras espíritas. O Pai faz com que o sol nasça para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e sobre os injustos. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus aí lança as bases para aquilo que 1800 e tantos anos depois Kardec vai codificar e vai chamar no Livro dos Espíritos da lei de igualdade. Quando ele estabelece que para Deus todos os filhos são filhos, que para Deus todos somos amados. Eu sou amado por Deus, da mesma forma que o político corrupto, da mesma forma que o assassino. Todos somos amados por Deus. A infelicidade dos meus atos é minha, não é de Deus. A infelicidade dos meus atos fere, em primeiro lugar, a mim, não fere a Deus. Não fere a Deus. Muitas das vezes usamos como força de uma expressão, ou como um hábito já instalado ao longo de encarnações e mais encarnações nessa visão punitiva de Deus. Nessa visão punitiva de Deus. Quem deve, ao final de uma reencarnação, lamentar por ter tido um peso maior na balança de ações ruins do que ações boas, não é Deus, sou eu. Não é Deus que vai ficar triste comigo porque eu cometi uma série de atos ruins hoje. Não. Sou eu que devo ficar. Para Deus, não há. Estou mais feliz porque o Gustavo hoje foi mais legal. Estou mais triste. Não, não há isso. Para Deus, eu sou um filho amado. Um filho amado que está na sua caminhada. Mas, sem mais definições, eu sou um filho amado. Que se equivoca, que acerta e que, nas leis da natureza, nas leis de Deus, se reajustará, aprenderá. Só que esse conceito, além de naquela época já não ser um conceito lógico, hoje ainda, por mais que muitas das vezes a gente fale isso, esse ainda não é um conceito internalizado. A relação de Jesus com Deus era uma relação tão carinhosa que ele, no horto de Getsemane, quando ele fica só e percebe o que vai acontecer, ele se refere a Deus como Abba. Aquele filme do Mel Gibson, que é feito na língua da época, quem tiver a oportunidade, não do filme em si, sem entrar na questão da violência em si, você vai ver ele chamando Jesus, Deus, em vários momentos de Abba. Abba era a forma como as crianças da época se referiam aos pais. Abba é como se fosse, mal traduzindo, um paizinho querido, paizinho amoroso, paizinho querido, paizinho do coração. Era assim que Jesus se referia a Deus. Por isso que ele fala dessa forma, ele faz chover, observa. Não tem lógica essa diferenciação que acabamos fazendo dentro de nós. Essa diferenciação é fruto de ensinamentos equivocados de tempos atrás e de consolidações em nossa mente, através de encarnações e que nos leva muitas vezes a uma visão hoje, dentro da doutrina espírita, ainda equivocada. Mesmo quando a gente lê as forças de expressão usadas no Evangelho. E aí a gente vai pegar uma frase do Evangelho e vai dizer, está lá. Quando a gente esquece que o próprio Kardec nos fala que analisar a doutrina espírita não pode ser por uma frase, por uma questão, por um parágrafo. Tem que ser pela obra. E se nós procurarmos na obra e lermos com cuidado e atenção, a gente vai perceber a preocupação de Kardec e dos espíritos de passar uma visão de Deus, Abba.
amor. Amor igual a todos os seus filhos. Isso, outro dia, são tantas cenas ruins, são tantas situações complicadas no nosso dia a dia, e a televisão dá tanto ênfase a isso, que não tem como você não ver, né? Por mais que você queira, não vou ficar só na Globo News, que na Globo News é só notícia de mundo, e não, tem lá também a desgraça. E eu vi uma que me chocou, mas que é muito claro disso. Era um rapaz, deve ter uns 2, 3 meses, e ele tinha cometido um acidente. Ele dirigiu bêbado e atropelou e matou 2 ou 3 pessoas, né? E ele tinha fugido, e a mãe foi com ele à delegacia entregar. Então a mãe foi dar uma entrevista, uma pessoa de uma coragem sem igual, e ela dizendo que o filho tinha que cumprir toda a pena da terra, e que se o juiz determinasse ele tinha que fazer, e E como os repórteres foram fustigando, cutucando, ela pelas tantas virou e falou: olha, vocês podem me pedir tudo, menos para eu não amar o meu filho. Essa possibilidade não existe. Eu amo o meu filho mesmo com o que ele fez. Agora eu estou dizendo aqui que ele vai pagar pelo que ele fez, de acordo com a justiça da terra. Mas eu amo meu filho mesmo com o que ele fez. Assim é Deus conosco. Independente da nossa atitude, nos ama. E essa certeza, para mim, é a mais consoladora que há. Porque me dá um respaldo de que o Pai me apoia e me sustenta em todas as minhas novas iniciativas de corrigir, de acertar. E aí, no final de semana, envolvido nessas reflexões para preparar a conversa aqui hoje com vocês, eu fiquei envolvido com o Sermão da Montanha, e essa frase dos bem-aventurados os aflitos porque serão consolados ficava muito me ocupando os pensamentos, ao mesmo tempo que, porque a gente é muito cego, né? A gente é muito cego para enxergar. As pessoas à minha volta só ficavam reclamando das aflições. Eu falava: peraí, dá um tempinho, eu preciso pensar aqui no tema. Na verdade, elas estavam me dando a ferramenta de trabalho. E aí, separei esse trecho: bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. Essa é a frase de Jesus que todos nós, e talvez tenhamos algum recém-nascido aqui, né? Mas todos nós, não fora os recém-nascidos, já sentimos algum tipo de aflição, seja material, seja emocional, seja o que for, né? Para nascer a pessoa que não sentiu, se já tem uma certa idade, se já passou dos 18 e não sentiu ainda, preste atenção, porque talvez você não esteja conseguindo nem mesmo se enxergar. Não tem como viver na Terra sem aflição. Qualquer um que disser para qualquer um de nós aqui: olha, a vida é fácil, cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, vira as costas para fazer outra coisa, porque isso não pode, é verdade. A vida na Terra não é fácil. É um planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos rebeldes, aonde o egoísmo, se não nos domina mais hoje, nos dominou durante muitas encarnações. Se a rebeldia não é o forte hoje, foi durante muitas. Para entender isso, a gente precisa ter isso em mente. Porque se a gente acha que a vida é fácil, então aí tem algo muito errado. Porque a vida é fácil e eu estou sofrendo. Então, eu estou fora. E não é. A vida não é fácil. A vida é difícil. Não pela vida, mas por nós. Pelo o que nós somos. E pelo como nós chegamos até aqui. A forma, ao longo das encarnações, que nos trouxeram e nos construíram. Nós não somos uma construção só dessa encarnação ou só dos comentários de nossos pais, ou de nosso pai ou de nossa mãe. Nós somos criação, ou nós somos consequência de muitos pais, de muitas mães, mas principalmente de muitas escolhas que nós tivemos e tomamos ao longo de N encarnações,
que estabeleceram padrões de comportamento em nossas mentes, que nos fazem, na grande maioria das vezes, simplesmente reagir. Podem observar que as nossas principais complicações surgem normalmente de reações, não de ações. A minha no trânsito é clássica. Passou à minha frente, eu buzino. Outro dia eu estava indo com a minha mãe ver o filme do Chico, né? Eu vi 2 vezes e quero ver mais. E um carro passou na frente, assim, deu uma fechada. Eu, pá! Aí eu falei, meu filho, por que você buzinou? Eu falei, mãe, ele me deu uma fechada. Mas ó, você não precisou da freada brusca, não adianta mais nada que ele já está lá na frente. Por que você buzinou? E aí eu fui para o cinema com a minha mãe pensando só naquela pergunta ali, por que eu buzinei? Por que eu buzinei? Porque algo dentro de mim diz o seguinte, olha, não pode passar na minha frente não. Se passar, eu buzinei. É automático. Eu não penso. Eu simplesmente reajo. E aí tem uma frase da Joana de Ângeles, na verdade não é dela. Essa frase é Siddhartha Gautama, Buda. Mas ela, num livrinho muito precioso chamado Momentos de Sabedoria, resgata essa frase. Essa frase, para Buda e para os seguidores dele, seria uma das verdades universais. E que, se a gente for olhar, segundo a ótica da doutrina espírita, também é um fato. E segundo a ótica da psicologia, muito mais que qualquer religião, ou visão religiosa. Ela diz assim, a frase: todo ser humano aspira à felicidade e aspira sair do sofrimento. Todo ser humano aspira à felicidade e aspira sair do sofrimento. Ora, isso é um fato. Qual a pessoa no mundo que não deseja ser feliz e que não deseja sair do sofrimento? E se tiver uma pessoa que não queira ser feliz, né, ou que não aspire sair do sofrimento, ela está em um momento de doença emocional. Só uma pessoa que tem uma doença emocional não aspira à felicidade ou à fuga do sofrimento. E quando ela coloca isso, e aí ela vem no texto discorrendo sobre, ela coloca que na Terra isso pode ser encarado de 2 formas. A primeira forma são aqueles espíritos que entendem isso da seguinte forma: olha, eu aspiro à felicidade e à fuga do sofrimento. Para isso, eu me transformo profundamente internamente. Porque a minha transformação interna vai gerar transformação externa. No ápice, são aqueles espíritos que desenvolvem uma tremenda compaixão, entendem a situação humana e desenvolvem um tremendo sentimento de compaixão pelo outro. O exemplo maior, Jesus, que antes de nós sermos, ele já era. E ao chegar aqui, demonstrou, externalizou uma imensa compaixão por todos nós. Não dá nem para dizer que ele perdoava, porque ele nem sequer ficava ofendido. Se a gente pegar espíritos mais próximos, né, mas ainda assim muito distantes de mim, cito Gandhi, um espírito que entende a realidade, desenvolve compaixão pelos seres, e essa compaixão gera nele um estado de não violência imenso, a ponto dele não reagir àquele que tentava matá-lo. Assim foi com os ingleses. Se nós quisermos trazer para um espírito no nosso país, mas ainda muito distante, pelo menos de mim, e nesse período em que a gente comemora tanto a vida do Chico Xavier, do nosso Chico, a vida dele é um exemplo de compaixão. Não tem palavra melhor, no meu ponto de vista, para descrever a vida do Chico do que compaixão. Ele sentia a dor do outro e muitas vezes vivia a dor do outro, a ponto dele dizer que a paz dele era alcançada quando ele gerava um pouco de paz no outro.
Só um parênteses, eu vi o filme dele 2, se estiver em cartaz, vejo umas 2, 3, 4, quantas vezes for, até para passar o sinal para a televisão, passar o sinal para a indústria do cinema, de que eu quero ver filmes que me gerem sentimentos bons. E como é bom o sentimento ao final do filme, quem não viu, veja. Veja como é bom. Porque ele é daqueles homens que, se não tiver isso tudo e muito mais, a gente vai dizer que não existiu ou que não foi bem assim. Que não foi bem assim. Que o rapaz ou a moça da Super Interessante escreveu foi uma forma de tentar aparecer, né? Uma forma ignorante de tentar aparecer, porque qualquer um que conhecesse isso aqui dele ia ver uma pessoa com um sentimento de carinho pelo outro acima dele. Qualquer um que queira saber de mediunidade vai ler Mecanismos da Mediunidade. Ali ele fala de de Broglie, ele fala de Faraday, ele fala de Einstein, físicos brilhantes, que, sem querer comparar nada, mas eu, um estudante de engenharia, formado na Federal do Rio de Janeiro, modéstia à parte, sempre estudioso e com boas notas, tenho dificuldade até hoje de entender. Ele, um homem que mal completou o ensino básico, escreve com uma profundidade sobre esses homens e sobre as teorias dele, que só a mediunidade explica. Nada além. E a revista ainda faz aquilo, porque provavelmente nunca leu nada. Mas um homem que entendia essa frase que Joana de Anjos nos traz: todo ser humano aspira à felicidade, aspira a fugir do sofrimento, como, na verdade, um instrumento de compreensão do outro. Ou seja, todas as ações do outro buscam a fuga do sofrimento e o alcance da felicidade. Então deixa eu ter compaixão por ele, porque por maior que seja o equívoco, o que ele está buscando é a felicidade e a fuga do sofrimento. Então, tem alguns homens, como Chico, por exemplo, que visualizam dessa forma. Mas, infelizmente, a grande maioria de nós, e eu me incluo nessa, internaliza essa frase de outra forma. É aquele: eu quero a felicidade a qualquer preço e eu faço qualquer coisa para não ter o sofrimento. Eu quero a felicidade a qualquer preço e eu faço qualquer coisa para não ter o sofrimento. A gente está quase relembrando lá para a gente ver como essas coisas são antigas em nós. Um filósofo pré-socrático, se não me engano o nome dele era Epicuro, me perdoe se não foi esse, e que ele dizia o seguinte: para o homem ser feliz na terra, ele tem que ter tudo que ele puder ter e viver todo o prazer que ele puder viver. Ou seja, a felicidade a qualquer preço é a fuga do sofrimento. Isso antes de Jesus, 600 anos, 400 anos antes de Cristo. E nós viemos ainda hoje, porque ainda hoje nós não temos isso. Nós não vemos as pessoas querendo fugir do sofrimento a todo custo, cada vez mais remédios para dopar, para isso, para aquilo, para você não sentir a dor, para você não vivenciar a dor. Hoje em dia tem uma corrente dentro da psiquiatria, eu não sou engenheiro, mas eu sou muito curioso dessas questões. Tem corrente de médicos psiquiatras que questionam o uso do remédio, famoso tarja preta, torta direita. Muitas das vezes ele fala o seguinte: olha, a pessoa precisa de um pouco do contato com essa dor. Muitos questionam hoje o uso do remédio à torta direito, porque percebem que acaba criando um estado de alienação em que simplesmente o remédio acaba servindo muitas vezes para apagar a pessoa e não tocar a essência do problema. Obviamente, que aí com os recursos da medicina, o que eles propõem é uma dosagem adequada disso para que a pessoa, aos poucos, na sua estrutura, possa ir vivenciando o problema, coisa que nós tentamos fugir. Obviamente que não são dois extremos, ou melhor, são dois extremos. Tem uma escala aí no meio, né? Numa ponta aqui, a gente tem a situação primeira que eu coloquei, daquele que entende, da compaixão pelo outro, ou seja, a percepção de que todos aspiram à felicidade e a fuga do sofrimento gera em mim uma compaixão e um perdão. E no outro lado,
no outro extremo, a coisa do eu quero ser feliz a qualquer preço, eu quero fugir do sofrimento. Nós não estamos nem aqui nem aqui, nós estamos numa graduação aqui no meio, né? Um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, numa escala. Aí a pergunta que fica, onde é que eu estou? Em que ponto eu estou? É muito simples a gente saber disso. Basta, hoje à noite, ao chegarmos em casa, a gente fazer uma reflexão dos últimos 7 dias. E ver o seguinte: o que foi que eu reclamei? Reclamei do marido? Reclamei da mulher? Reclamei do filho? Reclamei da empregada? Reclamei do chefe? Vou marcando um xizinho nas minhas reclamações. Né? Reclamei do marido 5 vezes, que deixou a toalha na cama. Se eu estou reclamando demais do outro, eu estou mais para cá. Por quê? Está faltando grau de compaixão, está faltando grau de perdão, e está sobrando eu quero ser feliz e quero sair do sofrimento. Essa aqui é uma atitude interna. Essa aqui é uma atitude, eu me transformo, e me transformando eu transformo a minha volta. Essa aqui é a atitude, eu transformo a minha volta e está tudo bem. Se o meu marido parar de jogar toalha molhada em cima da cama, se ele parar de ficar tomando cerveja com os amigos para ver o jogo de futebol, né? Aí eu vou ser feliz. Ora, mas o seu marido já jogava toalha em cima da cama quando namorava você, já tomava cerveja e assistia o jogo de futebol antes de casar com você. Então por que você está reclamando agora? Tinha que reclamar antes. Né? Nós estamos num desses pontos. Né? Uma vez um amigo, João Carlos, me contou uma história muito engraçada quando a gente refletia sobre essa coisa da reclamação. Né? Ele disse para mim assim: Gustavo, estava lá eu no centro, aí chegou uma moça, né, para falar comigo, falou, olha, e assistiu a reunião e no final foi pedir um atendimento fraterno com ele. Né? Foi pedir um atendimento fraterno com ele e falou, pois não, não, eu estou aqui por conta do meu marido. E aí o João Carlos falou, sei, o seu marido, né? Entendi, a senhora deve ter dificuldades com ele deve complicar a sua vida. Não, muito pelo contrário. Meu marido veio para esse centro, ele é um outro homem. E o mínimo que eu posso fazer para ele continuar assim é vir para cá também. Porque aí agora vai ficar tudo bem. O marido dela estava assim. Ou seja, ele se transforma e se transformando impacta no meio. Impacta na esposa que percebe e fala, pô, peraí, ele mudou tanto. Então deixa eu ir para lá também para ver se pelo menos ele continua assim, né? A esposa ainda estava tentando sair daqui, porque ela estava ali ainda querendo que ele mudasse para que ela fosse feliz. Só que a mudança dele acabou movimentando ela também. Ou seja, tudo isso que a gente está falando é a mudança do foco, do interno para o externo. Aí a gente vai dizer assim, bom, Gustavo, então é simples. Basta eu agora mudar o meu foco. Eu que tenho o foco externo, reclamando do filho, da mulher, da mãe, eu vou agora ter o foco interno. Se isso fosse fácil, se isso fosse simples assim, né? Eu vou fazer um exemplo bem pouco aqui, né? Para vocês depois fazerem um complicado, porque eu não sou bobo aqui de fazer o exemplo complicado com vocês. Exemplo complicado, para ninguém ficar chateado comigo e eu poder voltar aqui. Vamos fazer a seguinte ideia. Se eu tivesse nessa minha mão aqui direita um pote cheio de rúcula, mas não é uma rúcula qualquer, é uma rúcula cultivada na Serra de Friburgo. Tem o melhor terreno para cultivar rúcula no país. E ela fosse orgânica, aquela rúcula verdinha assim. Ela é amarga, né? Mas é rúcula, eu tenho a rúcula aqui na mão. E nessa outra mão aqui, eu boto aqui um chocolate Guilha, um chocolate Godiva, chocolate belga, que todos dizem que é um dos melhores do mundo. Eu não preciso nem fazer a pergunta. O olho de ninguém brilhou quando eu falei rúcula. Talvez daquela moça lá na última cadeira. A dela ali brilhou. Agora, brilhou mais no Godiva e no não? Então, nós temos 3 pessoas aqui. Vocês querem me derrubar?
Não, ó, já está começando os ingredientes, tem que botar um azeite. Você não tem que botar nada no chocolate. Chocolate você pega e come. A rúcula pega e come também, né? Azeite, tomate. A rúcula é ótima. Se eu botar um tomate seco, se eu botar um queijo roquefort, se eu botar um azeite, se eu botar um bife em cima, fica sensacional. Sopa de pedra. Sopa de pedra. Ora, agora. Então eu venho agora fazer uma outra experiência. Ele sai. Tirando fora esse grupo aqui, que esse grupo aqui é ser igual, todos os outros grupos preferem o chocolate. E aí eu venho e trago aqui um professor da Universidade de Stanford. Esses nomes só servem para dar pompa à coisa, né? Porque você fala que é da universidade e tal, e todo mundo olha e fala, nossa, esse cara... Eu venho um professor, eu venho um especialista e me explica aqui no quadro, por A mais B. Faz um cálculo, leva 1 hora aqui, uma explicação daquelas e diz o seguinte, me prova que o brócolis... Não, eu já estou mudando. Eu quero provocar vocês. Que o brócolis e que o jiló, se eu comer 100 gramas por dia, eu ganho 30 segundos de vida. E que se eu comer chocolate, eu perco segundos de vida. A gente vai ficar cheio de compreensão. A gente viu o professor de Stanford, ele fez os gráficos. É verdade, agora eu sei que o brócolis faz muito bem. E que se eu comer 100 gramas por dia, eu vou aumentar 30 segundos na minha vida. Olha só, eu posso ganhar muito mais tempo para ficar com os meus netos, com os meus filhos. Vai ser sensacional. E aí acaba a palestra e eu boto aqui um prato só de brócolis. Não tem nada além do brócolis cozidinho na água e sal. E um pote do sorvete Häagen-Dazs de macadâmia aqui aberto. A gente está cheio de compreensão. Mas a gente vai fazer isso. A gente vai comer o sorvete, depois deixa eu comer um pouquinho de brócolis aqui para dar recuperado no prejuízo. Ora, eu estou cheio de compreensão, mas a compreensão não me faz mudar. A compreensão não me faz mudar. Se fizesse... Vem de fora para dentro, vem para fora. Nós não seríamos espíritas reencarnados, porque muitos de nós somos espíritas reencarnados. Alguns, se a compreensão fizesse eu fazer a transformação interna, não teríamos o livro Voltei, do irmão Jacó. Não teríamos. E o que encurta a distância entre a compreensão e a transformação interna? Uma palavrinha de 3 letras. Dor. Infelizmente, no nosso momento evolutivo, aqui na Terra, no nosso passado de rebeldia, no nosso passado de egoísmo e de orgulho, o que faz diminuir essa diferença, essa distância entre a compreensão, porque compreender a doutrina espírita, tenho certeza que isso tudo que eu estou falando aqui para vocês sabem. Provavelmente o que vários palestrantes vêm aqui e falam, todos nós sabemos. Isso que eu estou falando para vocês, eu também já sabia. Assim como a grande maioria de nós já sabia. Disso que eu falei, disso que foi na palestra passada e na retrasada. Porque, na grande maioria dos casos, por esse nosso histórico ainda de rebeldia, esse nosso histórico ainda do egoísmo, essa distância só é encurtada na hora da dor. Porque aí na hora da dor, a gente se predispõe a fazer mudança interna. Até porque não tem mais jeito, o prejuízo já está feito. E é isso que a gente precisa entender. A dor, ela não vem como imposição de Deus me dizendo, vai lá, Gustavo, agora você tem que sofrer um pouco. Lembra do início da justiça? Não. O Pai me ama. Ponto. Não tenho o que acrescentar nessa frase. A frase é o Pai me ama. Ponto. Não há o que ser acrescido. Agora, quando eu fico
nessa distância entre a compreensão e a transformação interna, o que acontece é que eu estou à margem da lei de Deus. E a margem da lei de Deus, ela não é feita para mim, ela é feita para a sociedade, ela é feita para o convívio social, seja encarnado, seja desencarnado. E ficar à margem do convívio social significa atritos. E os atritos, como na física, geram calor, o ser humano gera a dor. A reparação que eu faço não é uma imposição de Deus. Não é assim, não, Gustavo, você tirou o dedo mindinho, agora eu vou tirar o seu. Não. Não. A minha distância entre a compreensão e a vivência interna me levou à necessidade dessa vivência dolorosa. Para que eu consiga, depois de tentativas e mais tentativas, pegar a compreensão e juntar com a vivência interna. Aquela frase do Buda, lá no livro de Joana de Ângeles, ela se transforma muitas das vezes nessa minha brincadeira do brócolis, do sorvete, do chocolate, na questão: eu quero ter o poder de transformar tudo à minha volta para que as coisas tenham o brilho que eu quero. Então eu quero que o filho seja dessa forma, que a mulher seja daquela forma, que o chefe seja daquele outro, que o salário seja daquele outro. Tudo externo. Tudo externo. Esquecendo a máxima primeira do Cristo nas bem-aventuranças. Não é lógico as bem-aventuranças sem a imortalidade. Portanto, a justiça não é um ponto. Portanto, aquela frase, para nós que já temos compreensão e que muitas das vezes vivemos no centro, mas ainda temos muita dificuldade de viver em casa ou no trabalho, eu não merecia, essa frase não cabe para nós. Essa frase não cabe, porque o merecer dá uma ideia de alguém me impondo algo. Ou seja, eu fiz uma coisa, mas alguém me impôs outra. Né? Quando eu penso assim, eu não merecia isso. Dá essa ideia. Na verdade, por mais duro que seja o que eu vou dizer, é profundamente libertador. Eu busquei isso. Quando a gente efetivamente entender e internalizar esse conceito de eu busquei isso, e perceber que nós temos esse poder de buscar o que queremos, aí efetivamente nós vamos conseguir fazer essa transformação. Aí efetivamente nós vamos conseguir pegar o interno e transformar. E essa transformação vai ser tão bonita, essa transformação vai ser tão legal, que as pessoas das nossas voltas vão olhar e vão dizer: puxa vida, quero ser assim. Cristão, o termo cristão surge com um homem, ou para um homem, que havia sido perseguidor, cruel, porque estimula a morte por apedrejamento de um homem, do Cristo. Saulo, mais à frente Paulo, junto com... me foge a memória, mas na comunidade de Corinto, recebe pela primeira vez, mais de 15 anos após a morte do Cristo, o nome de cristão, o termo de cristão. E ele recebe esse termo porque ele era considerado, ou porque eles diziam assim: você age como Cristo, então você é um cristão. Porque até então eles eram chamados de homens do caminho, homens do caminho de Deus, uma alusão ao caminho de Deus. Nesse filme do Chico, agora vendo uma entrevista com o diretor, que se diz ateu, ele disse o seguinte: olha, fazer o filme mexeu tanto comigo, que eu, é isso ele falando, que sou considerado uma pessoa de trato difícil, que sou considerado uma pessoa, e ele assumindo isso, né? Que é uma pessoa difícil, que é uma pessoa que dá fora, torta direito, que não gosta muito. Quando eu vi o que era o Chico,
por conta dele eu quero mudar. Eu quero tentar ser uma pessoa mais gentil. Um homem que é ateu, que diz que não acredita nisso. Olha o poder de transformação. O poder de transformação é imenso. Mas isso só quando a gente efetivamente entender que nós somos os senhores das nossas vidas. Que não é Deus, não é, somos nós. Deus é o nosso Pai e Ele nos ama. Agora, quem decide, o que busca, somos nós. Se eu quisesse, eu podia fazer isso aqui uma palestra mais técnica. Eu podia chegar para vocês e fazer o seguinte: vamos agora abrir no capítulo, não sei qual capítulo, do livro Mecanismos da Mediunidade. Está lá. Podem ler todos e procurar e depois dizer: Gustavo, é o capítulo tal. E vamos ler lá um item chamado Campo da Aura, ou Campo Aura. Quando André Luiz, através da mediunidade do nosso Chico, vem discorrendo sobre a formação desse campo à nossa volta. E coloca ele como fruto de o nosso estado físico, seja do corpo material ou do corpo espiritual, o perispírito, mas principalmente com um vetor imenso, que é o nosso pensamento e o nosso sentimento. Ou seja, a nossa aura, a nossa atmosfera, que funciona, também segundo mecanismos da mediunidade, como um grande imã, que atrai e que repele, é fruto do meu pensamento, do meu sentimento. Ora, então se eu começo, na minha mente, seja na consciente ou seja na inconsciente, ter uma visão de Deus, olho por olho, dente por dente, é isso que eu vou atrair para mim. Não é ninguém que me impõe isso. É uma simples e pura consequência, do que eu penso, do que eu sinto. Seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Mas melhor do que ficar falando, desenhando aqui o corpo físico, o perispírito, o espírito, o campo da aura, é a gente falar das nossas opções, porque nada mais é do que isso. No Evangelho, eu acho que já está quase no meu limite ali, mas eu vou roubar 2 minutinhos. Eu vou roubar 2 minutinhos para ler. Eu não sei bem que eu escrevo isso. Aqui. Causas atuais da aflição. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. De 2 espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outra fora desta. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que suportam. Aí ele vai citando exemplos. Quantos se arruinam por falta de ordem? Quantos caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Isso em 1850, pouco 1860. Quantas uniões desgraçadas resultaram de cálculo de interesse ou de vaidade? Já existia naquela época, continua hoje. Basta a gente abrir a revista Caras. Quantas disenções e funestas disputas seriam se evitadas com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quando eu leio isso aqui, às vezes eu penso que vou fazer uma previsão do futuro. Eu não queria fazer essa previsão, mas vou fazer. Eu tenho certeza que, infelizmente, mais da metade de nós, eu estou me incluindo, até o final da semana vamos ter discussões absolutamente bobas e desnecessárias em casa. Eu não. Eu moro sozinho. Ah, bom. Só o nosso companheiro aqui da câmera, que não vai ter porque mora sozinho. Vou brigar com o cachorro. Não vai brigar com o cachorro. Quantas disenções e funestas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças decorrem da intemperança, dos excessos de todo gênero? Isso aqui é Kardec, né? Isso aqui não é ainda a mensagem dos Espíritos. Ele falando isso numa época em que a medicina nem imaginava isso. E
que hoje vários médicos já associam doença física a estados emocionais da alma. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Então, pode deixar o filho chorar um pouco, não precisa dar palmada, mas um castigo, o não é sensacional. Eu recebi muito não e agradeço a minha mãe todos os dias pela quantidade de não que ela me deu. Porque foi melhor tomar um não em casa com uma pessoa que me amava e me ama do que tomar hoje um macaco velho na rua, né? Foi melhor lá, aí eu aprendi algumas coisas, nem todas, né? Mas isso está aqui, né? Se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Eu acho esse trecho de Kardec espetacular, porque profundamente libertador. Mas, se, ao fazermos uma análise de consciência, percebermos que há dores em nossas vidas, porque há. Nesse final de semana, quando conversava com minha mãe e analisava um caso de família, a gente percebia, eu falei, o que essa pessoa fez para isso? Nessa vida, nada. Nessa vida não há justificativa para aquilo. Aí nessa hora vem as causas anteriores da aflição. A questão é que a gente acha que tudo é causa anterior da aflição, né? A esposa agitada, o marido intolerante, tudo é causa anterior da aflição, né? Não é. Eles não quantificam Kardec, mas eu arrisco em dizer que uns 60% é causa dessa mesmo. E olha que eu estou sendo conservador, tem gente que fala 70%, causa dessa. As anteriores só tem uma forma de lidar: paciência, resignação e transformação interna. Não tem outra forma de lidar que não essa. E aí, voltando a esse trecho para que a gente possa encerrar, eu queria comentar duas coisas. A primeira é que ao olhar para trás e perceber o erro, a gente pode qualquer coisa, menos deixar o peso da culpa abater em nós. A culpa é a pior coisa que a gente pode fazer por nós mesmos. Cito o exemplo de Paulo. Se Paulo tivesse estacionado na culpa pelo que estimulou contra Estevão, nós não teríamos provavelmente o cristianismo no Ocidente, que foi ele que trouxe. O título cristão provavelmente não teria surgido da forma que surgiu, e ele não seria esse exemplo ímpar que é para nós. Tem um trecho de Jesus que está em Lucas 7, capítulo 47, quando ele está na casa dos fariseus com Simão Pedro, e entra uma mulher de má vida, e ela começa a lavar os pés dele, beijar, umas lágrimas lavar, passar um perfume e secar com o cabelo. Todos olhavam, inclusive Simão Pedro, para Jesus e pensavam: nossa, ele como profeta não sabe que essa mulher é uma mulher de má vida, como ele deixa ela fazer isso? E aí Jesus faz uma parábola que eu não vou contar aqui para perder o tempo, não perder mais o tempo, passar mais o tempo, mas ele termina dizendo assim para Pedro: Pedro, por muito ter amado, muito lhe foi perdoado. Olha o que ele quis dizer. Depois, Pedro, na primeira carta que ele escreve, agora eu esqueço o capítulo, mas leiam lá e me cobrem. Ele diz assim: Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados, que é o que Jesus disse naquela época. Mas percebe que ele não diz assim: ela vai amar muito, então eu vou perdoar ela agora. Não. Como ela muito amou, passado, muito lhe será perdoado. O que Jesus fala aqui é o que nós hoje esquecemos: que há formas de resgate, de aprendizado, que não apenas a dor. Mas para isso, eu tenho que pegar a compreensão e trazer aqui para o movimento interno. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. E aí, quando a gente fala em chorar, eu lembro das lágrimas,
sejam as lágrimas fruto de uma reflexão profunda, sejam as lágrimas como o bom ladrão, sejam as lágrimas fruto de uma revolta como a do mau ladrão, crucificados à direita e à esquerda de Jesus, sejam as lágrimas de um pai que lamenta o equívoco de um filho, sejam as lágrimas as de uma mãe que fica feliz com o sucesso do seu filho, sejam as lágrimas, quais forem, não tenhamos nenhum de nós a menor dúvida que elas, mais cedo ou mais tarde, vão frutificar, porque todos nós somos filhos de Deus, e Deus nos ama. Que a paz de Jesus fique em nosso coração.